13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. O tema aqui dessa roda hoje é mulheres, violência e a sensibilidade para contar histórias. Então, nós vamos ter aqui 2 exemplos de histórias contadas realmente de uma forma não só sensível, mas que ajuda, né, na efetivação dos direitos das mulheres, no enfrentamento às violências. Então, a gente vai ter um período para elas falarem um pouco desse processo, dessas histórias, desse trabalho, e depois uma parte de debate em que vocês podem fazer perguntas, enfim, conversar um pouco com elas. Também vou fazer alguma pergunta e a gente conversa. Vou começar apresentando aqui na ordem que a gente está. Amanda, né? Célio é repórter, fez essa reportagem para a revista Asmina, 27 anos, jornalista, assessora de imprensa, formado em jornalismo no Centro Universitário do Triângulo, trabalhou no jornal Correio de Berlândia e foi uma das vencedoras do concurso de bolsas da revista Asmina em 2017. Depois a gente está com a Carolina Omes, da revista Asmina também, cofundadora e diretora de redação da revista, além de repórter e fotógrafa freelancer, jornalista formada pela USP, passou por Terra Magazine, Valor Econômico, Folha de São Paulo e Isto É Dinheiro. Depois temos a Juliana de Mello, Jornal do Comércio, editora do Portal do Sistema do Jornal do Comércio, o NE10, onde atua como jornalista profissional há 18 anos. Ao longo da carreira, já ganhou mais de 30 prêmios de jornalismo nacional e internacional, como Vladimir Herzog, de Direitos Humanos, e o Prêmio Noivo Periodismo da FNPI. É uma das coordenadoras do projeto Uma por Uma. E também a Ciara Carvalho, repórter do Jornal do Comércio, repórter especial, começou a carreira estagiando na Rádio BBC, em Londres, e passou por diversas editorias do Jornal do Comércio. Formada pela UFPE, pela Federal de Pernambuco, é especialista em História Contemporânea pela mesma instituição, já venceu os prêmios ESSO, Vladimir Herzog e Embratel, entre outras premiações. Obrigada a todas pela presença. E vou já passar, a gente começa com a revista Asmina, depois o Jornal do Comércio e depois abre para o debate. Bom dia a todos. Meu nome é Amanda Célio. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco dos processos de produção e dos bastidores da matéria que a gente fez para a revista Asmina. A gente fez uma investigação sobre exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias de Minas. Bom, Minas porque é o estado com mais pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Também é o meu estado, eu sou de Araguari, interior de Minas Gerais. E, para começar, eu queria contextualizar um pouco, falando de como que surgiu essa pauta. Na verdade, é uma pauta que tem 9 anos de idade, porque ela começa em 2009, quando estava fazendo uma viagem com a minha família, de Minas para a Bahia. E, no norte de Minas, não sei se alguém aqui conhece, mas, principalmente nas rodovias, existe muito essa situação de exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecendo, e aquilo me chamou a atenção, e, a partir de então, ficou na minha imagem tudo aquilo, e eu tive vontade de entender por que estava acontecendo. Na época, eu tinha 19 anos, ainda estudava, depois comecei a trabalhar num jornal de Uberlândia, onde eu morava, e não tive a oportunidade de fazer essa pauta, não era a linha editorial do jornal, mas, em dezembro de 2016, esse jornal fechou. Em fevereiro surgiu o concurso de reportagem da revista Asmina, que a Carol depois pode falar um pouquinho como que funciona. E eu inscrevi essa pauta, quis contar um pouco dessa história, porque lá na frente a gente vai voltar nisso. Bom, queria começar aqui. Essa reportagem ela foi publicada, como eu já disse, no ano passado, em dezembro de 2017, e a gente investigou essa exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias de Minas Gerais, mas também a gente fala de como é a situação em outros estados do Brasil. Essa reportagem ela foi dividida a partir de 3 pontos. O primeiro foi a análise de dados, que não teria como a gente fugir.
para contextualizar esses números, para entender o quão grave eles são. Depois a gente partiu por uma visão sociológica, que são os mitos, tabus, discriminação, preconceito e machismo. E depois o que a gente pode fazer por essas vítimas e o que é feito. Foi uma escolha nossa fazer tratar de uma visão sociológica, tendo em vista que as pautas que existem sobre esse assunto são mais factuais ou um pouco superficiais, baseada nos dados que o projeto Mapear, por exemplo, que é um projeto da PRF, que divulga esses dados de exploração sexual de 2 em 2 anos para a imprensa. Então, esses assuntos sempre são um pouco mais... assim, a investigação em si desse assunto ela é pouco vista ainda na mídia, mas eu queria citar 2 trabalhos importantes que, para quem um dia, eventualmente, for fazer esse tema de exploração sexual de crianças e adolescentes, existe uma obra de 1990 que chama As Meninas da Noite, do Gilberto de Menstein, que é um livro que ele conta a rota das meninas escravas pela Amazônia, e também uma matéria que foi muito premiada, da colega de vocês, Fabiana Moraes, né, do Jornal do Comércio, que ela investigou também essa exploração sexual de crianças e adolescentes no Nordeste, fazendo um contraponto com os 80 anos da obra do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Então, são 2 materiais muito importantes que eu busquei e que foram muito importantes também para tratar o tema com sensibilidade e com responsabilidade. Aqui está uma demonstração de um trabalho que a gente fez da Larissa Ribeiro, que é do Estúdio Rebimboca, que são os gráficos e como a gente trabalhou essas imagens na matéria, que é uma parte muito importante, porque em nenhum momento a gente quis explorar a imagem dessas crianças, desses adolescentes. Inclusive, a gente não entrevistou crianças e adolescentes em situação de exploração sexual de crianças, em situação de exploração sexual. E aqui está um exemplo do trabalho da Larissa de ilustração, que é bem legal, bem leve, bem delicado. Inclusive, essas imagens ao fundo da apresentação, elas são imagens da nossa matéria, em formato de GIFs, né, Carol? Então, e ela é toda a nossa matéria nesse formato, as ilustrações. Então, para a gente tentar entender esse caso de exploração nas rodovias, nós percorremos 1.000 quilômetros em Minas Gerais, conversamos com motoristas, com prostitutas, com aliciadores, com pessoas do governo, com ONGs, para tentar entender o que acontece. E aqui é uma parte muito importante da nossa matéria, que a revista Asmina ela se resguarda e não quis, a gente optou por não entrevistar essas crianças e esses adolescentes, inclusive seguindo uma indicação das ONGs. É muito importante falar isso para vocês, porque existe uma cartilha, e não é todo jornalista que sabe, tendo algumas orientações como tratar a violência sexual contra crianças e adolescentes na imprensa. Então, a gente teve acesso a esse material e, a partir de então, a gente optou por não entrevistar essas crianças, justamente para elas não reviverem esses traumas. E eu acho que isso é o grande diferencial da nossa matéria, onde a gente começa a partir de um ponto de um jornalismo humanizado, de um jornalismo em diretriz com as normas dos direitos humanos. Então, isso, para mim, é um ponto muito importante. Aqui, eu queria trazer para vocês algumas frases que tem na nossa reportagem, para exemplificar um pouco do que a gente viu nesses bastidores. Cadê as novinhas? Gente, deixa eu... Não estou lendo direito. É verdade. Cadê as novinhas? Pergunta um homem de aproximadamente 60 anos a um atendente do posto. Era véspera do Dia das Crianças. É curioso que, coincidentemente, a gente fez... eu estava nas estradas um dia antes do Dia das Crianças,
E foi algo que nós ouvimos muito. Cadê as novinhas? Cadê aquelas novinhas? As novinhas. Isso despertou uma curiosidade e depois a gente foi buscar por que esse termo, por que ele é usado e por que é tão interessante, né, para eles. Eu tenho 2 mocinhas e a gente sempre pensa que pode ser a filha da gente, né? Quem nunca ouviu essa frase que é bem comum para se esquivar e tudo e acha que é bem assim, né? Porque na minha família tem, eu não vou fazer, enquanto na realidade acaba fazendo. Antigamente tinha mais emprego ali, hoje não tem não, então as pessoas vão para o posto para se vender. Não é só no norte de Minas, é em todo lugar. É a que mostra a realidade socioeconômica de várias regiões, e esse problema está muito ligado à pobreza, então essa frase vem para retratar esse fato. E essa é uma fala de uma prostituta que mexeu muito comigo particularmente, que, entre várias coisas que ela contou, essa frase me marcou mais. Você podia fazer matéria, né? Matéria de tirar a gente dessa vida, que mostra que elas não necessariamente estão ali porque querem, né? Tem uns caminhoneiros que ficam aqui e pedem para a gente arrumar menina nova, novinha, uns 12 anos, 8, contam com naturalidade. Tinha um bar aqui, os caras davam R$10 para a mãe e faziam filha para beijar a filha. Aí, perguntado ao motorista se ele já tinha saído com alguma, né, menor. Só uma vez eu saí com uma, eu sei que não é certo, mas ela é bonitinha, tinha quase 18 anos. Então, quer dizer, a partir do momento que se a pessoa vê que é criança e tudo, ainda tem uma pena, uma dó. E aí, quando já está entrando na fase de adolescência, parece que ela pode ser explorada e tudo bem, e ela sabe o que está fazendo. Aí, voltando a falar um pouco da abordagem sociológica, a gente procurou entender essa discussão do termo novinha, e nós chegamos à conclusão, junto com... Não chegamos à conclusão, mas a antropóloga passou para a gente que é um termo mais relacionado à figura da Lolita, a um fetiche masculino de sair e estar com meninas mais novas, e a gente retrata isso na matéria, porque explica mesmo, de fato, o que está por trás desse assunto. E aqui, a naturalização do problema, segundo Eva Dangler, que ela é a representante da Childhood, uma das principais ONGs que dá apoio e fala e pauta esse assunto no Brasil, é que existem 2 pontos aqui. O primeiro é que, é isso que eu estava falando anteriormente, quando a criança está entre os 10 e 11 anos, ela, coitada, que pena, ela está sendo explorada. E quando ela entra na fase de adolescência, ela sabe o que está fazendo, ela está ali porque quer. E um outro ponto que ela cita essas crianças sempre estiveram ali, a gente sempre viu essas crianças ali, não é novidade para ninguém, e a partir que a gente tem essa visão enquanto sociedade, passa por uma naturalização do problema e ninguém faz nada, ninguém denuncia, porque sempre esteve ali. Então, a gente fala muito disso na matéria também. E a socióloga, que é a Verona Tosh, enfatiza a visão estrutural do debate, né? Falando que a questão da exploração sexual não é só uma questão de um sujeito desviante, de um aliciador, de um homem que vai lá e faz e sai com essa menina. Está muito mais ligada a uma questão de machismo, patriarcalismo, de que a mulher não é dona do próprio corpo. Então, ela explica isso também. E também a gente foi atrás de ONG e outras instituições de apoio que fazem por essas crianças, né? O que é feito, a Casa da Juventude, que faz um trabalho muito bonito há 20 anos, instituições, e depois iniciativa de órgãos públicos por meio de ações de combate e conscientização. Aqui a gente tem um projeto Mapear, que é um projeto relativamente novo, da PRF, que faz o mapeamento desses pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes, dentre outros órgãos públicos que tentam mudar essa realidade da exploração sexual no Brasil. Bom, contando boas histórias. É uma história triste, né, mas a gente
tenta contar de uma forma mais leve, de uma forma que leve aos leitores uma reflexão, uma abordagem diferente. O nosso grande desafio foi fazer uma cobertura de um tema já existente e amplificar essa cobertura, né, de uma forma diferente. E aí o que eu queria deixar para vocês para acreditar na sua ideia, na sua pauta. Eu acho que isso é um ponto importante, porque todo mundo tem uma pauta parada em casa, ou tem uma ideia na cabeça, e às vezes por trabalhar, por ter uma rotina que a gente sabe como é a rotina de jornalismo, de redação, mesmo em veículos independentes, como é o caso da revista Asmina, a gente acaba deixando essa matéria de lado, ou depois um dia eu faço. Isso foi muito importante para tirar essa matéria do papel, porque ela tinha desde 2009 na minha cabeça, e eu consegui, depois de 9 anos, produzir, investigar, e eu tenho muito orgulho disso e de poder ter feito esse trabalho, de ter acreditado na minha história, mesmo que tenha demorado. A sensibilidade da revista Asmina, eu queria deixar claro aqui, porque ter sensibilidade para fazer uma matéria não parte só do repórter, né? Eu acho que parte de uma estrutura que o repórter tem para contar aquela matéria com sensibilidade. E aqui eu destaco a revista Asmina, que teve a sensibilidade desde o início de escolher a pauta para ser escrita, né? De toda a equipe, da Carol como editora, do precioso trabalho da Larissa nas ilustrações, do cuidado que a gente teve em não expor essas crianças, de seguir essas diretrizes dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Então, todo esse processo que a gente teve, nesse quase um ano, praticamente, né, de trabalho, tem muito a ver com a revista também. Não foi uma sensibilidade na minha escrita, foi uma sensibilidade que veio desde o veículo, que também é a cara do veículo, e a gente foi muito importante isso, para que a matéria fosse sensível. E aqui eu também destaco a sensibilidade dos jornalistas com as fontes. Eu queria talvez deixar essa dica para vocês também, que se eu chegasse no motorista para conversar de uma forma mais ríspida, com um olhar mais julgadora, de alguma forma mais assim, talvez eu não teria tido acesso às histórias que eu tive, né? Então, todo esse cuidado, essa sensibilidade também em saber se relacionar com as fontes, com todo mundo que eu entrevistei, eu acho que também ajudou no processo de fazer uma matéria mais sensível, delicada, que o tema pede. E também, por último, investigar a raiz do problema, que foi o que a gente escolheu, saber o que está por trás disso tudo, tentar gerar uma reflexão nos leitores de, olha, existe machismo, existe uma realidade socioeconômica por trás dessas meninas, existe um processo de invisibilidade dessas meninas, ninguém olha para elas, pouquíssimas pessoas olham para elas, e quando tem esse olhar, normalmente é um olhar julgador. Então, toda essa raiz do problema, a gente também quis ir mais a fundo para, para tentar fazer um material que a gente acreditava, e o resultado vocês podem conferir no site da revista Asmina, espero que vocês leiam, e é isso. Eu vou passar agora para a Carol. Ou para você? Vai falar um pouquinho do processo de edição. Acho que primeiro eu queria saber, todo mundo aqui conhece a revista Asmina? Então, talvez vocês saibam que a gente existe há quase 3 anos. Nós somos financiadas basicamente por leitores, ou crowdfunding, ou financiamento recorrente. E as pessoas, em troca, pedem apenas que a gente entregue bom jornalismo. Eventualmente, a gente dá uns ímãs para elas, que depois eu vou dar para vocês também. Mas, assim, acho que realmente o que elas querem é bom jornalismo. E eu acho que isso, primeiro, não me deixa dormir à noite, às vezes, quando eu acho que eu não estou entregando bom jornalismo. Mas isso faz com que, acho que mesmo com 10% de um orçamento de um grande jornal, a gente consiga, eventualmente, fazer uma grande reportagem e se orgulhar dela. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês é um pouco porque eu acho que a gente consegue fazer algo um pouco diferente. Então, começa, acho que no início, no processo de por que bolsa de reportagem. Porque a revista Asmina ela foi fundada por 7 mulheres. Essas 7 mulheres estão espalhadas mais ou menos por Brasília, São Paulo e... eventualmente a gente dá umas viajadas. Eu estava na Índia, a Nana estava em Washington, mas essencialmente é um eixo Rio-São Paulo-Brasília. Quando a gente decide fazer as bolsas de reportagem,
é porque a gente não quer ficar nesse eixo, a gente quer ir além. Então, a gente quer buscar as ideias, a sensibilidade, as histórias do interior de Minas, do interior do Nordeste, do litoral do Rio Grande do Sul e etc. Então, acho que isso já começa a gente já começa a tentar fazer diferente no início do processo mesmo. Aí a segunda coisa que eu acho que as minas têm desde o início da sua formação é que a gente, embora a gente faça jornalismo essencialmente escrito, a gente integra muito o processo de jornalismo escrito com a imagem e com a ilustração. E aí não é no sentido de fazer isso para que fique... Porque, às vezes, numa revista, você coloca uma foto para que não fique um textão, um bloco de textão, para que fique mais leve, para que fique bonito. Não, a gente quer que a imagem conte uma história também. E, no caso, especificamente dessa reportagem, a imagem tinha que contar uma história que essas crianças que estavam sendo exploradas não podiam contar. Porque nem a gente podia entrevistá-las, nem elas podiam aparecer. E aí, acho que a outra diferença é que, quando a gente decide fazer uma reportagem, a gente decide fazer, não é porque a gente quer clique ou prêmio, ou nem mesmo porque a gente quer estar aqui falando sobre isso, que é gostoso também. É porque a gente acha que essa história merece ser contada, mas não em detrimento das pessoas que sofrem com aquilo. Então, as pessoas vêm antes da história. Então, a partir do momento em que a gente sente que a nossa apuração vai machucar, vai ferir, vai prejudicar a história que a gente quer denunciar e ajudar a melhorar, a gente para. E isso parece bastante óbvio, mas quem já trabalhou na grande imprensa, como eu já trabalhei, e já sofreu pressão pelo clique, pelo prêmio, pela audiência, pelo diferencial, pelo exclusivo, sabe que, muitas vezes, essa pressão te leva a passar por cima de seres humanos, em nome do que o editor está pedindo, em nome dessas outras coisas que eu estou falando, e às vezes você não sabe muito bem por quê. E acho que nas minas a gente se pergunta o tempo inteiro, por quê? Por que a gente está fazendo essa história? E aí também a diferença disso, assim, eu sou relativamente nova, né? Tenho 30 anos, mas tenho 6 anos de experiência na grande imprensa. E a edição dessa reportagem foi para mim muito difícil, assim como a apuração foi para Amanda muito difícil, porque eu acho que, infelizmente, hoje a gente está perdendo o privilégio de contar histórias com tempo, com cuidado, com porquês. E aí, acho que essa foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de trabalho. E a Helena, que está ali atrás, aquela moça loira bonita, ela viveu muito comigo essa angústia e me ajudou o tempo inteiro. Porque nas minas, nós somos um coletivo. E nós temos a humildade de, eventualmente, olhar para aquilo e falar, eu não sei o que fazer com isso. Porque é uma história gigante, é uma história pesada. Como é que eu conto essa história? Como é que eu conto diferente? Como é que eu não passo por cima das pessoas que estão envolvidas nela? E aí foi um processo de meses. 10 meses, de idas e vindas, do texto. Acho que eu devolvi o texto para a Amanda umas 4, 5 vezes. Gente, não... Isso no jornalismo hoje em dia, eu não sei se vocês estão em redações, isso é um privilégio. Na verdade, parece uma tortura quando está acontecendo com você, né? Porque você fala, caralho, de novo... Eu não aguento mais. Eventualmente, eu parei de mandar o texto, também comecei a escrever junto com ela. E a gente foi se envolvendo nessa história, assim como a Larissa Ribeiro, que é a designer, que é a nossa diretora de arte também, quem criou o projeto gráfico da revista As Minas, se envolveu. Então, eu não estive lá. Eu não vi as histórias dessas crianças, mas pela vivência da Amanda eu vivi, pela vivência da Amanda a Larissa viveu, e o resultado é isso. E eu acho que, de alguma maneira, eu espero que isso toque as pessoas como nos tocou. Porque, quando, ao final de tudo isso, a Larissa me apresentou os desenhos, por exemplo, eu lembro que eu chorei, meu Deus, ela conseguiu ver aquela realidade que ela não viu. A Larissa não esteve em campo com a Amanda. Mas, se você olha as ilustrações que ela fez, elas são emocionantes. E a Amanda sentiu isso quando recebeu. Então, e eu acho que isso é um pouco porque... a gente tem tempo para conversar,
a gente tem tempo para ir e voltar, para refazer. Mas mais do que isso, a gente não estava buscando, a gente estava buscando contar de uma outra maneira. A gente estava o tempo inteiro preocupada em não ser sensacionalista, em não falar de uma maneira... Isso foi uma das coisas do texto, né? Por isso que o texto foi e voltou muito, porque o tempo inteiro a gente tirava o adjetivo. O tempo inteiro a gente... Ou se fosse um adjetivo, era um adjetivo muito pensado, muito bem colocado. E aí também acho que a gente acabou pegando o que era dificuldade e transformando em algo diferente. Então, inicialmente, se você vai fazer uma reportagem sobre exploração sexual de crianças e não houve crianças, eu, inclusive, cheguei para a Amanda e falei assim, mas como é que faz? Não é possível, não dá. E cheguei para a Helena e falei, como é que faz? E aí, para mim, inicialmente, isso parecia uma falha. Hoje eu olho para a reportagem e falo, isso é, na verdade, o diferente. Porque, ao ouvir os caminhoneiros, a gente pegou o machismo que está nas rodovias do Brasil e o machismo, inclusive, a masculinidade tóxica a que eles estão sujeitos também, esses homens. Porque eles, de certa maneira, são algozes e são vítimas, se a gente quiser ser um pouco maniqueísta, porque não dá para ser, na verdade, né? Então, acho que da dificuldade, como a gente teve tempo para o tempo inteiro, mesmo depois da apuração pronta, para rever, refazer, reescrever, a gente pôde pegar o que era dificuldade e transformar no que a gente hoje acha vantagem, né? Então, acho que é isso. Passem aqui para pegar ímãs depois. Passar para o Jornal do Comércio, projeto Uma por Uma, né? E a reportagem é da conta de todos nós. Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Confessar que fiquei, uau, no auditório. Estava esperando que fosse uma coisa mais intimista. E estou muito honrada, muito feliz. Né? A gente entrou aqui e falou... Mas muito bom. E eu acho que o que nos trouxe aqui, mais do que tudo, eu acho que é o desejo de transformação e de colocar esse tema de gênero realmente num lugar de destaque. Eu acho que o que nos trouxe aqui hoje foi o compromisso de tratar de desigualdade, de violência e de tudo que a gente está tratando aqui dessa forma, com a visibilidade enorme, com a preocupação enorme, com noites sem dormir, com madrugadas acordadas. Então, eu acho que é um carinho muito grande da Abrage e é uma esperança muito grande para a gente que esses temas que são tão caros, tão importantes hoje no jornalismo, estejam aqui nesse auditório. Eu fiquei realmente muito emocionada. E mais ainda para falar desse projeto que tem sido a vida da gente, literalmente, Uma por Uma. Uma por Uma nasceu de um incômodo de como a gente está contando as histórias das mulheres assassinadas. O nascedouro dele, você falando de que foram 9 anos, né? Sempre muito incrível como as pautas elas têm seu processo de maturação. E Uma por Uma, na verdade, já é o desdobramento de uma série de reportagens que nós fizemos no final do ano passado, chamado A Culpa Não É Delas. Nesse projeto, a gente falava dessa responsabilização que a mulher sempre tem, mesmo quando é vítima. E foi um passo importante lá no Jornal do Comércio, no sistema, porque foi um posicionamento. Eu acho que temas como questões de gênero, a gente precisa se posicionar. Essa objetividade, pretensa objetividade que a mídia sempre coloca, eu acho que tem questões que a gente tem que, sim, editorializar no sentido positivo de se posicionar e dizer que não, a culpa não é delas, abordar isso de um ponto de vista pessoal, de colocar que isso diz respeito a nós, e Uma por Uma terminou sendo um desdobramento de a gente dar um passo ainda maior. Então, em vez de reproduzir números, vamos nós contar. Eu acho que isso foi, né, Juliana, a grande questão. E aí, isso surgiu de uma conversa minha, de Juliana, com o incômodo de como essas mulheres estavam sendo mortas, de como a naturalização dessas mortes é cotidiana
E como era importante a gente não apenas contar, mas mostrar esses rostos e contar as suas histórias. Então, aqui... Rapidamente, a gente queria só dar uma ambiência para vocês, que são 12 mulheres assassinadas por dia no país, o que dá uma média de um assassinato a cada 2 horas. Em 2016, é o absurdo número de 4.645 mulheres vítimas de homicídio. Isso é uma taxa de 4,5 homicídio por 100 mulheres. E, no nosso estado, que é Pernambuco, essa taxa está acima da média nacional, ela está 5,8. O Brasil é o 5º país no mundo onde mais se mata mulheres. Essa é a nossa realidade. É sobre isso, é debruçado sobre isso que a gente vive diariamente. Você dá o play, por favor. Uma por uma. Vamos contar. Alice, Mirella, Ana, Maria, Lúcia, Wanda, Renata, Flora, Carla, Remis, Roberta, Janaína. Carol. Nós, mulheres, vamos contar. Por que morreram? Por que as mataram? E ele estava dizendo que nem Jesus Cristo empatava dele me matar. Estava bebendo, fumando, curtindo o final de ano dele e ela morta em cima da cama. Eu não vou parar de lutar. Uma por uma. Para que não se esqueça. Uma por uma. Para que se puna. Uma por uma. Para que se denuncie. Uma por uma, para que não nos calem. Uma por uma. Para que pare. Uma por uma. Para que pare. Essas vozes, daqui a pouco vocês vão ver os rostos, são do coletivo de mulheres que está à frente desse projeto, está botando esse projeto para frente, na verdade, né? A gente se juntou para fazer mais ou menos isso aqui: monitorar, checar, investigar, narrar, acompanhar. Tudo isso para ir além de contar. O princípio do projeto é contar individualmente, diariamente. A gente faz esse monitoramento na redação, a gente faz um revezamento. Somos 29 mulheres hoje no grupo, que inclui todo o sistema Jornal do Comércio. Juliana é do portal, eu sou do Jornal do Comércio. Temos repórteres de rádio, temos repórteres da TV, temos não só repórteres, temos editores, temos produtores. Então, é um pool e a gente se reveza. Inicialmente, cada menina ficava responsável por uma semana, e aí a gente fuça tudo que sai na mídia, e os bloqueiros do interior. Enfim, a gente sai realmente procurando uma conta para a outra. Eu queria dizer para vocês que é um projeto de sororidade assim, a toda prova, porque realmente uma ajuda muito a outra nesse primeiro momento da contagem. A gente faz essa checagem depois. Esse monitoramento inicial é nosso, desse pool de jornalistas, e depois a gente vai e checa com os dados oficiais da Secretaria de Defesa Social, porque foi um processo também, né? Sempre é processo dentro de processo. A gente fez várias reuniões para convencer o governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social, de nos dar, nominalmente, o total de mulheres assassinadas todo mês, porque, em Pernambuco, isso não é divulgado. O que existe em Pernambuco é uma divulgação dos números totais. Todo dia 15 do mês, a SDS vai lá e diz: morreram tantas pessoas em Pernambuco, mas a gente não conhece os rostos, não conhece os nomes, não conhece endereço, não conhece nada. E a gente entendia que, para esse nosso trabalho, uma por uma teriam que ser todas. Então, para que a gente conseguisse ter essa toda, a gente não poderia contar só com o nosso monitoramento, que, por mais que a gente se esforce, ele tende, né, a ser falho. A gente tem conseguido um percentual de... Não, a gente tem conseguido uma falha de 3, 4. Num total, que já foi de 28 em janeiro, eu vou mostrar rapidamente aqui uns dados, a gente escapa com 3, 4. E a gente fica mesmo assim, tentando melhorar, querendo o impossível de conseguir todas. É um projeto que a gente, interrompendo, que a gente combinou de conversar. A gente se interrompe. É um projeto
que a gente monitora e aponta o dedo para a gente mesmo, né? Para nossa, o que é que a gente está fazendo no nosso cotidiano? Porque o hard news, quando a gente noticia a morte no dia que a mulher morreu, aquela informação ela é muito rasa. O que é passado para a gente nas delegacias de polícia, naquela apuração apressada no telefone, é inicial. As histórias estão ali, estão no site, estão no jornal, estão na TV. Muitas vezes, aquela mulher vítima de violência, a família dela, ela não vê o lado B da história contada. Então, a gente revisita essas histórias e aponta o dedo para a gente mesmo. Inclusive, uma das propostas do nosso projeto é criar um manual de boas práticas jornalísticas no final do processo, para que a gente também possa melhorar esse conteúdo, inclusive na hard news, para que a gente não precise corrigir certas questões. E, quando eu falo isso, é de uma forma geral, tá? Não apenas no nosso trabalho cotidiano. Essa ausência, né, desses casos, 3, 4 por mês, por que essas histórias passaram em branco? Por que não chegaram nas nossas mãos? Foram mulheres que foram mortas, assassinadas, muitas vezes de forma brutal, geralmente de forma brutal, né? Então, esse projeto ele tem esse papel também. Exatamente. Eu acho que é como as meninas falaram, esse dedo está apontado para nós. E a gente tenta fazer da melhor forma, porque fazendo dessa forma, não só humana, mas, sobretudo, reflexiva, a gente melhora também o ponto de vista dos nossos leitores. Então, o tempo todo a gente está lidando, sim, com muito entusiasmo, muito retorno, mas muito machismo também. Essa última atualização que nós fizemos do site, eu vou falar rapidamente, a gente faz atualizações mensais, tanto que o número... A gente fez assim um briefing de várias estatísticas, a gente traz vários gráficos dentro do site. Nesse primeiro momento, eu vou fazer esse apanhado, depois eu vou para ali e a gente vai dar uma navegada no site juntos. Aqui, a gente começou, o projeto foi lançado em abril. Inicialmente, ele já veio com janeiro, fevereiro e março. A gente fez um super esforço para concentrar 3 meses, foi uma loucura, mas foi aí a gente estreou com o primeiro trimestre, e aí começava com 77 mulheres assassinadas. Esse gráfico aqui é um esforço que nós fazemos de tentar identificar a motivação preliminar. E aí sempre o feminicídio como o recorte principal. Esse é o nosso ponto de vista, é o feminicídio. Mas a gente entendeu que a gente não podia só contar feminicídio. Por quê? Porque muitas vezes, há subnotificação. Então, se a gente fosse falar só de feminicídio, a gente ia falar da parte, não do todo. E é muito importante investigar as causas, principalmente porque essas causas, muitas vezes, elas se confundem. E eu acho que nos estados de vocês, nas redações de vocês, enfim, na experiência de vocês sabem que a polícia gosta muito de botar a culpa nas drogas. E as mulheres morreram por causa das drogas, e é por causa das drogas, para, como é que a gente pode dizer, desumanizar essas mortes. A gente já vê isso acontecendo nas periferias, com os jovens, com os negros, mas acontece também com as mulheres. Culpabilizar, né? Culpabilizar mais uma vez. Novamente, culpabilizar pela morte, né? Por ela ser vítima. Aí, se vocês observarem, feminismo, aí a gente fez uma diferenciação, ó, ligação direta com droga, ligação indireta com droga. O que é isso? Muitas vezes a mulher morre porque o vizinho está envolvido com a droga. Aí, quando você vai ver lá no BO, ligação com droga. Mas a mulher não tinha nada a ver. Teve uma senhora que morreu porque o vizinho não. Um vizinho de bairro era viciado e foi lá e matou para roubá-la. Isso não é ligação com droga. Ela não tinha nada a ver com droga. A gente está começando a mostrar isso. Começando a mostrar que não é bem assim. Vamos olhar uma por uma e vamos contar uma por uma. Então, essas motivações dão um trabalho danado para a gente, porque, como é a atualização todo mês, vai para lá, vai para cá. E aí você vê aqui, ó, motivação ainda a esclarecer, termina sendo o percentual mais alto, porque muitas mortes não são esclarecidas. E a gente vai fazer a atualização agora de 6 meses, batendo muito nisso aí. Cadê a investigação das mortes que ainda não foi feita? Vocês vão ver que, a cada mês, ó, na segunda atualização, já subiu para 90 mulheres assassinadas. A motivação a esclarecer já estava em 25%, e agora ela já vai em quase 30%. Essa foi a nossa última atualização, que a gente divulgou domingo passado.
Então, hoje, a estatística são 110 mulheres assassinadas em Pernambuco. E aí, se vocês forem perceber, o percentual de feminicídios é quase 1/4. É um percentual muito alto. E a gente está... Sempre que a gente traz a gente traz a estatística com um recorte só de feminicídio, para entender como é que se comportam essa ambiência em torno da morte de gênero, né, do crime de gênero. Aí você vai ver que o percentual maior é o parentesco do agressor, né, ali é sempre o marido, o ex-marido. O local do crime é dentro de casa. Então, esse lugar da mulher, isso desconstrói uma série de coisas, de que a mulher morre na rua, de que é a minissaia, um monte de bobagem que ainda é tão repetido. A mulher morre dentro de casa. Se vocês perceberem, a idade é 30 e 39 anos, que é justamente essa faixa etária da mulher que está casada, que está tentando recomeçar a vida, que está querendo se separar. Isso é um padrão. É um padrão. Assim, quem está matando essas mulheres são as pessoas que são próximas dela. A grande e absoluta maioria. Se você vai somar ali, né, marido e ex-marido, namorado, olha para isso. É gigantesco o percentual. Quando a gente atualizou novamente, passou já para 21 mulheres vítimas de feminicídio. Aí você tem uma realidade que ainda é muito forte, que é estrutural, que elas não denunciam. Se você vai ver, 85% das mulheres que morreram este ano em Pernambuco não denunciaram, e aí a gente não pode novamente culpabilizar a mulher, porque a falta de estrutura é muito grande ainda. As delegacias, na atualização desse mês, a gente falou que os crimes acontecem nos fins de semana, quando, e no interior do Estado, quando as delegacias só funcionam com um permanente e muitas vezes estão fechadas. Então, essa mulher não denuncia porque ela não tem uma estrutura para denunciar. A gente precisa, em vez de botar a culpa nela, porque ela não denuncia, porque ela gosta de apanhar, tentar entender por que ela não tem condições de encerrar aquele ciclo de violência. E, nessa última, a gente está hoje, esse é o total em Pernambuco, são 27 mulheres assassinadas por crime de gênero, e justamente isso que eu tinha falado para vocês. Quando elas morrem muito nos fins de semana e feriados, e elas, em Pernambuco, a maioria morre no interior do Estado, onde esse atendimento à mulher é feito de uma forma muito mais precária. Mas esses números tendem, inclusive, a crescer, porque até ontem mesmo a gente estava conversando com uma das jornalistas que fazem parte da coletiva, o coletivo da gente é chamado Coletiva, e ela estava nos atualizando que um dos casos de março, de Andréia, morta em Itamaracá, tudo indicava que era tráfico de drogas. Não, o ex-marido foi preso e ele realmente cometeu foi feminicídio. Quer dizer, um índice que aqui nas nossas tabelas estavam como relação com o tráfico, no próximo mês certamente vai estar, infelizmente, aí como feminicídio também. A gente tem conseguido, eu acho que é um dos maiores ganhos do nosso trabalho, é que a gente está tão em cima ali da Polícia Civil, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, que a gente está conseguindo mudar a motivação. Assim, eles já estão aditando. Eles estão aditando o inquérito, a conclusão do inquérito e a denúncia. A gente se agarra e se abraça. Assim. Por quê? Porque tem muitos casos, gente, que é claro que é feminicídio, mas a polícia sempre... Ainda, veja, há um entendimento de boa parte. Então, essa questão do machismo está em todo lugar. Mas há, sim, bons entendimentos. Mas ainda há muita falta de compreensão do que é o crime de gênero. Então, assim, a gente já conseguiu, em 3 casos, tanto que os nossos números eles não são os mesmos números da SDS. Os números da SDS são 5 casos de feminicídio a menos, porque são casos que o Ministério Público mudou o entendimento, né, dentro da fase processual, e tem casos que, depois, a própria Civil, que vai atualizar, mudou também o entendimento e colocou como feminicídio. Eu acho que essa é uma das maiores conquistas, porque a gente precisa jogar luz no crime de gênero. Esse projeto ele tem o objetivo de acompanhar e monitorar
todos os casos de assassinato de mulheres durante todo o ano de 2018. Então, a gente vai trabalhar maciçamente até janeiro de 2018, contando, de janeiro de 2019, contando aí o mês de dezembro também. E nessa situação a longo prazo, a gente vai acompanhando o processo desde que sai da delegacia até passar pelo Ministério Público, até ir a julgamento. E tudo datado, né, para a gente saber quanto tempo. Por que aquele caso de Rosineide, por exemplo, que foi encontrada morta no lixo, uma moradora de rua, na Imbiribeira? Por que o caso dela ainda o inquérito não foi concluído? Por que o da arquiteta Maria Alice, em Olinda, na Cidade Alta, foi concluído em 2 meses? O que é que aconteceu? Qual a diferença? Foram mulheres, tinham famílias, né? Então, essas datas, no final desse ano, né, quando a gente fechar os dados, vão mostrar muitas realidades, né? Isso vai ser bem importante no final do projeto. As meninas falaram dessa questão da imagem. A imagem, a gente sabe o poder que ela tem, tanto de construir como de destruir. E sempre que a gente trabalha com esses temas polêmicos, infância, juventude, gênero, mortes, é muito difícil para a gente, jornalista, e foi um debate muito grande entre eu e Ju e as meninas, se a gente deveria ou não mostrar a cena do crime. E a gente chegou à conclusão que sim, que deveria, e trouxe um pouco para vocês essas imagens que são muito duras, muito fortes, digamos, o caminho que a gente escolheu e por que a gente escolheu. Queria dividir isso com vocês, inclusive, depois ouvir a opinião de vocês, se vocês acharem interessante. A gente quis mostrar a imagem, obviamente, jamais a imagem real, né, de expor essa mulher dessa forma, mas aí sim, Ronaldo também, que é o nosso ilustrador, foi muito feliz. O que vocês falaram, a gente sentiu quando a gente chegou nos desenhos, na representação gráfica, porque a gente realmente precisa encontrar uma outra forma de contar, e é muito importante juntar todas essas sabedorias, essas expertises, e ele conseguiu trazer. A gente fez essa interferência que a gente traz a cena real em alguns elementos que permanecem, né? Ali está a bota do policial, a bolsa de Cláudia, essa menina, essa jovem senhora, ela foi morta em Timbaúba pelo ex-marido que, adivinha, não queria aceitar a separação. E aí a gente começa, e a gente defendeu que a gente precisava trazer essas imagens, elas estão... Essa é Rosineide, que Juliana acabou de falar. Ela foi encontrada, o corpo dela, dentro de uma caçamba do lixo. A gente passou dias com essa imagem. E foi por causa da imagem de Rosineide que a gente entendeu que tinha que ter a cena do crime. Porque é muito... Gente, a morte da mulher, o assassinato, desumaniza demais o corpo dela. Sobretudo nos casos de feminicídio. É como se... Essa aqui é de Maria Dilma. É como se não bastasse matar. O rosto desfigurado. Teve um caso, agora há pouco, em Garanhuns, que a menina foi pendurada num galho de árvore, nua. Então, são cenas muito duras. Essa é Ivonete. Ivonete foi morta na frente das pessoas. Em Lagoa do Ouro, não. São Joaquim do Monte. 45 facadas na calçada de casa, final de tarde de domingo. As pessoas filmaram o assassinato dela. Os blogs do interior exibiram. E aí, assim, a gente precisa... a gente não pode naturalizar essa cena do crime. E a gente achou que tinha que trazer porque é forte demais. E diz muito sobre por que a mulher morre. Diz muito, faz a gente pensar. A gente precisa não esconder essa cena do crime. Respeitar, claro, a família, que, óbvio, você não vai deixar aquele corpo ali exposto, mas você precisa dizer que ele está ali, porque é como a gente colocou, ele não está sozinho. Aquele corpo não está sozinho naquela cena do crime. Existe um padrão para ele chegar lá. Essas mulheres estão na mesma situação, em geral. O projeto ele é transmídia, a parte forte dele é o site, que a gente vai navegar rapidinho aqui, mas ele tem uma força muito grande no impresso. E aí a gente trouxe rapidamente, quando ele foi lançado, foi uma série de reportagens de 4 dias. E a cada atualização, a gente também tem um espaço importante, forte no jornal, com chamada de capa.
Então, isso está também nas páginas do impresso, textos imensos, que a gente sempre acha que não é suficiente, que foram poucos. O projeto Uma por Uma também está na TV, né, na TV Jornal. A gente fez uma série de reportagens também. A gente fez um debate na TV, tratando esse tema, com Camila, da ONG Rede Meu Recife, que fez uma campanha muito bonita no final do ano passado. Isto é Feminicídio. É uma parceira super bacana, tem nos ajudado. Gleide Ângelo é delegada da mulher, está sempre discutindo essa questão da importância de denunciar. E essa aí somos nós, uma parte de nós. É o coletivo que está nessa luta, né, acreditando demais nesse projeto, priorizando ele dentro do que é possível. É um projeto que, além das mulheres, de nós, mulheres, tem a colaboração preciosa de muitas outras pessoas, e é um projeto que ele já nasceu também de uma forma diferente no jornalismo, porque ele já nasceu com o pessoal da estatística, ele já nasceu com a ideia, a gente tem planilhas, a gente tem uma coisa quase que científica, a gente tenta fazer isso. E a gente tem um cara lá, que é Diogo, que ele fica nas tabelas, a gente extrai estatísticas, é um jornalismo de dados que os meninos que entraram no projeto, eles são super entusiasmados. Assim, a equipe de designer tem uma parte que é masculina. Então, Ronaldo é o ilustrador. Então, não é só as mulheres, somos todos. E assim, Ronaldo contou para mim que poucas vezes ele chorou fazendo um trabalho. E ele que desenhou, né, fez essa releitura da cena do crime, sentiu demais, assim, disse que não tinha a compreensão, vendo aqueles corpos, ele não tinha a compreensão de como aquelas mulheres chegam ali. Então, acho que a ideia é essa. A ideia não é falar só para nós, é falar para todo mundo, é desconstruir o machismo que a gente tem, que os homens têm e que as instituições reproduzem. Então, cada vitória tem sido realmente muito gratificante. É um jornalismo de guerrilha no sentido mais verdadeiro de transformação. A contribuição que a gente puder dar com esse trabalho, de fato, vai nos transformar, e eu espero que transforme também a quem acompanhá-lo, enfim, acreditar. É um trabalho que ele vem num contexto, né, que não só Pernambuco, mas o Brasil, vem com o enxugamento das redações, né, onde a pauta investigativa, principalmente a longo prazo, é um luxo, de fato. Como é possível fazer isso? Dando as mãos. Sozinhas, eu e Ciara, a gente jamais iríamos conseguir, jamais. A gente precisou, a princípio, de 12 mulheres, aí foi crescendo para 20, estamos com 29, e eu olho para a Ciara, precisamos de mais. Precisamos de mais mulheres com a gente, precisamos de mais pessoas com a gente, parcerias, né? Porque, infelizmente, os números não param de crescer. E a gente tem esse compromisso. Eu estou com 10 mulheres, eu tenho 11 mulheres, cresceu. Acompanhando, eu tenho 11 mulheres, que eu digo, minhas mulheres. Vou entrar de férias agora, e passei meus casos com muita dó. Passei para uma colega de equipe, eu disse, cuide das minhas mulheres. Ligue para as famílias. Está aqui no meu WhatsApp, o contato de todas as famílias. Ligue para os delegados, para o Ministério Público, para o TJ. Não deixe de atualizar, porque no último domingo de cada mês a gente tem um compromisso com as famílias e com as pessoas que estão acompanhando. Inclusive, no site tem um botãozinho de notificação para quem quiser sempre receber um alerta. Eu vou para lá e a gente vai tentar passar rapidinho para encerrar. Ciara, leva o microfone, que se você quiser falar alguma coisa... Você coloca, por favor? Você coloca. Já tem uma janelinha aí. Vamos uma navegação rápida, né, já que a gente mostrou um pouco os bastidores de como foi feito. Dá só um F5 para mostrar o contador rodando. Bom, essa é a home, né, do site. E a gente faz essa contagem mês a mês, como foi dito.
Os casos de junho já estão sendo monitorados, né? A gente está no final aí do mês, mas só vão entrar na atualização de julho. Aquele vídeo. E aí está todo o recheio do especial, todo o nosso compromisso, que é de monitorar todos os casos. Ainda tem algumas fotos que a gente não conseguiu acompanhar. Ciara, tu sobe um pouquinho. Temos uma busca avançada, que é possível a gente, pelo nome da vítima, faixa etária, cor, escolaridade, o tipo de crime, se foi um homicídio, um latrocínio, um feminicídio, mês, cidade, bairro e o grau de parentesco. À medida que a gente for acrescentando mais dados ao nosso formulário, a ideia é aumentar essa busca mais refinada. E cada caso tem aí um resumo da história da pessoa, que às vezes não é nem um resumo, é um textão mesmo, no bom e velho estilo, e a ficha, né, dessa pessoa e a situação do processo. Está aqui o nosso acompanhamento. Mês a mês, a gente está acompanhando até a declaração da sentença, se Deus quiser. Esse formulário, apesar da gente ter iniciado o projeto publicamente em abril, né, a gente estreou em abril. Foi em abril? Foi em abril. Com os 3 primeiros meses do ano, a gente começou bem antes. Os dados desse formulário, que campos a gente preencheu, o que é que a gente deve perguntar? E a gente buscou uma parceria com o Instituto Maria da Penha, no Ceará. Esses campos foram validados. Juliana, acrescenta isso aqui. Ciara, temos que fazer isso. Houve esse approach com o nosso setor de estatística, para tabelar isso. As informações, uma vez no formulário, já são atualizadas quando a gente baixa. E tem as histórias, que o que sai no impresso a gente também disponibiliza numa versão online. Chega lá. E a gente ainda o projeto, como é a longo prazo, algumas coisas que a gente pensou para ele ainda vão ser colocadas em práticas. A gente quer uma aba de estatísticas, de entrevistas, quer dar mais movimento, mais vida, né? Debater mais o assunto. As nossas artes que estavam ali, que Ciara apresentou. As pessoas podem navegar, inclusive, com esses hiperlinks, conhecer mais profundamente as histórias de cada mulher contadas nas matérias. Voltar. É um site a longo prazo, assim, inclusive para consumir. É você ir lá, conhecer aquelas histórias, parar um pouquinho, respirar, porque nos toca bastante profundamente. E temos planos, sim, para o futuro, né? No final do projeto, em janeiro de 2019, o objetivo é analisar esses dados, publicar um relatório, disponibilizar, abrir esses dados para pesquisadores, para instituições que queiram se debruçar. E também temos a pretensão de escrever um livro. Então, os interessados em patrocinar essa ideia, nos procurem. É isso, gente. É aberto para dúvidas, para a gente bater um papo. Tá bom? Bom, eu queria agradecer a todas. Acho que é muito importante, não só nesse contexto que a gente pensa do jornalismo vindo dessa sociedade que tem vários sistemas discriminatórios, mas o contexto que vocês falam de falta de tempo, desafio de orçamento, enfim, toda essa questão que está colocada para o jornalismo, ver que existe, sim, caminhos, né? E que as experiências percorreram caminhos diferentes, mas que, além de sensibilizado, é um jornalismo responsável, né? E um jornalismo engajado. Então, acho bem interessante esse aspecto de, às vezes, a objetividade, né, você ficar muito embaixo desse mantra da objetividade sem refletir, é uma omissão, e você não muda o estado das coisas que precisam mudar, né? Então, achei muito legal e ver algumas semelhanças entre os projetos, que é olhar essa realidade local, olhar para o seu entorno, né, tá com essa vista aberta, trazer Minas Gerais, trazer Pernambuco, conseguir relacionar a estatística com a humanização. Então, não é aquele número sem rosto, mas também não é aquela história individual ou aquela história que é sempre o marco zero, né, como se fosse a primeira, mas mostrar essa situação que é estrutural, que é histórica, enfim. Acho que tem vários pontos interessantes aí que passaram as duas narrativas, as duas experiências.
Muito obrigada por dividir, né, tudo isso com a gente. E aí queria saber se vocês têm perguntas. Enfim, a gente tem uns 15, 20 minutinhos para o debate. Bom dia, meu nome é Ana. Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Eu gostaria mesmo de parabenizar o projeto de vocês, tanto das Minas como o Jornal do Comércio. Eu estou no meu 3º ano de jornalismo e trabalho numa TV local, então assim a linha editorial é muito limitada e às vezes bate aquela coisa assim, nossa, eu acho que eu não estou fazendo a coisa certa porque eu não estou vendo resultado, eu não estou conseguindo colocar em prática aquilo que eu realmente quero fazer como jornalista, e às vezes eu fico pensando, nossa, será que o jornalismo realmente vai ter um fim de sucesso, né? E quando eu vejo projetos assim, que tocam, né, eu acredito que todas as mulheres que estão aqui se sentem tocadas por projetos como esse, eu vejo que o jornalismo tem sim uma saída, sabe? O jornalismo realmente existe, e eu acredito que jornalismo é isso, é você promover mudança, é você poder causar uma mudança na vida da pessoa, e não só na vida, na sociedade de forma geral, né? E eu acho que a gente tem o privilégio de ver palestras como essa em congressos, e eu fico muito triste porque palestras como essa, por exemplo, não saem na minha faculdade, né? E às vezes eu fico me perguntando por quê. Então, assim, só uma pergunta que eu vou fazer para não ficar vazio, como que vocês divulgam, por exemplo, o Jornal do Comércio? Como que vocês divulgam esse projeto fora das mídias, né? Esse projeto ele está chegando para as faculdades, ele está saindo, assim, vocês são de Recife, né? Eu sou do interior de São Paulo, mas as faculdades têm acesso a esse tipo de projeto? Eles ficam sabendo? Como que vocês fazem para fazer esse tipo de divulgação? Sim. Seu nome, por favor? Meu nome é Ana. Alana. Ana. Você estuda onde? Eu estudo na Unify, em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. A gente aceita convites. Pode deixar. Mas a gente já está conversando com... A gente já foi conversar sobre Uma por Uma na Universidade Católica de Pernambuco. Logo depois, eu te digo que na universidade, nas redações, o incômodo é o mesmo. E, claro, a gente quer, porque a gente fez jornalismo para isso, mas é o que as meninas disseram, não desistam. A gente não desiste. É por não desistir que a gente está aqui. Então, essa história de que o jornalismo está morrendo, eu, sinceramente, não compro. Eu sei que ele está com 1000 dificuldades, lógico, e eu acho que algumas dificuldades, inclusive, necessárias, porque a gente nadava de braçada, e a gente precisa, sim, ouvir e contextualizar. Mas desistir nunca, gente. Eu acho que está muito mais difícil. O tempo é menor, mas eu acho que a confiança de que é para isso que a gente fez jornalismo, isso não vai desistir. Assim, a gente não desiste nunca mesmo. E só uma questão para acalmar seu coração. Essa inquietação é a alma do jornalismo, da nossa profissão. No dia que a gente se acomodar, alguma coisa está errada. Os 10 textos que foram e voltaram, eu ia estar morta, mas com certeza, a última vez foi a melhor versão. Então, é isso. Olá. Tem uma pessoa ali, Maria. Depois você vai. Deixa só... Quantas perguntas tem? Levanta os braços. Acho que a gente pode fazer 3, uns blocos de 3, 4. Olá, meu nome é Mônica. Estou aqui atrás. Parabéns pelo trabalho de vocês. Fiquei muito sensibilizada. Faço uma pergunta para o pessoal, para vocês do Jornal do Comércio. Vocês indicam o nome do suspeito, profissão. Então, eu pergunto se vocês sofreram algum tipo de ameaça agora, assim, nesse tempo, né, quase 6, 7 meses. E como é que é trabalhar com isso também? Com essa exposição de um possível suspeito. Quer esperar o bloco? A gente faz 3 perguntas. Olá, bom dia. Meu nome é Tainá, eu sou de Curitiba, sou jornalista e eu faço parte da Frente Feminista de Curitiba.
E aí, alguns anos atrás, eu era super envolvida, né, nas ONGs, nos coletivos, e eu tive que me afastar porque eu fiquei com o meu psicológico destruído, assim. E por isso também abandonei muitas pautas que eu queria ter desenvolvido. A minha pergunta é: existe uma maneira da gente separar, assim, o profissional do pessoal, porque tudo isso mexe muito com a gente, né? O conteúdo que vocês passaram hoje, eu ainda fiquei abalada. Então, minha pergunta é: existe como a gente separar? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para conseguir fazer esse tipo de pauta? É mais ou menos o que elas falaram. Beatriz, vocês falaram que teve uma morte que foi filmada, alguma coisa assim, né? E as meninas falaram da naturalização do problema. Se isso vocês veem só nesses casos de gênero, ou se está uma coisa recorrente, em outros crimes é comum, ou se vocês acham que é uma questão desses crimes de gênero? Foram 3, né? Acho que a Sim, gente vamos pode começar respondendo. Sobre a pergunta de conseguir separar o pessoal do profissional e de como que a gente lida com esse tanto de emoções, principalmente em assuntos delicados, eu te entendo, eu acho que abala muito mesmo. No meu caso, quando eu fui para essa pauta, principalmente para as estradas, né, que foi onde mais mexeria com o emocional de ver essas crianças, de estar cara a cara com o motorista que muitas das vezes debochou, riu. Foi muito difícil, mas eu não sei, eu fui com uma carga de responsabilidade e de concentração muito alta para aquele trabalho específico. Então, no momento de apuração e de escrita, eu não me permiti sofrer. Eu tentei não sofrer, mas, óbvio, eu fiquei abalada, e depois que tudo passou, eu acho que eu ainda estou, até hoje, pensando, e a gente sempre revive cenas, e eu acredito que a Carol também tenha passado por isso. No momento de apuração e escrita, eu tentei ser bem firme, mas... Opa! Ui! Mas depois foi algo que mexeu muito comigo. Acho que eu teria só duas observações. Uma eu falei muito da perspectiva do jornalismo empreendedor aqui, porque é o que eu estou vivendo agora, mas eu só queria, inclusive, até para... Como é que você chama mesmo? Ana. Acho que eu já estive aí nesse lugar há 5 anos, eu estava aqui vendo esse congresso, absolutamente encantada com as experiências maravilhosas que as pessoas me contavam, e saía cheia de gás e querendo fazer, e angustiada porque não conseguia fazer isso ainda, e achando, então, será que eu estou fazendo errado? Então, assim, acho que é isso, calma, acho que é um processo. Mesmo o período que eu estive, eventualmente, na grande imprensa, fazendo coisas que eu não achava assim tão incríveis, foram essenciais para eu estar aqui fazendo Asmina hoje, o aprendizado, mesmo as coisas que eu achei que não funcionavam, e para eu tentar fazer diferente hoje. Jornalismo exige estrada também. E isso é uma das coisas mais tristes, eu acho, da redução das redações da grande imprensa, é que você perde gente muito experiente. Então, acho que a gente tem que também sempre, somente a minha geração, meio millennial, né, a gente está sempre ansiosa para fazer a diferença muito rapidamente, e a diferença exige tempo, e é construção. Então, acho que se a gente tem essa inquietação no coração, a gente guarda ela, porque realmente ela é essencial. Eu achei linda a sua fala. Ela é essencial, mas tem que ter calma também, porque jornalismo é inquietação e é calma. Calma para ter tempo para fazer a história, para esperar o momento da história. A Amanda esperou 9 anos, eu esperei 7 para criar Asmina, né? E aí tá, então isso é uma questão. E a outra, que era a pergunta sobre... A dela... Da natureza... De misturar o pessoal. Sim. Isso eu vivo muito, porque a gente nas Minas faz home office, até porque a gente não tem dinheiro para uma sede. E aí a vida pessoal já mistura normalmente, se você é jornalista, porque você se envolve com o assunto. Quando você ainda trabalha da sua casa,
quase tóxico, assim. Por um lado, pô, não tem que almoçar em casa, não tem que pegar o busão cheio, lindo. Mas, por outro, exige uma disciplina muito grande de, tipo assim, agora acabou. E aí é isso, é disciplina. Eventualmente, você precisa de uma objetividade de falar, de fazer o recorte, de traçar uma linha, assim. E aí isso, acho que é a experiência mesmo, né? A primeira pergunta, eu esqueci o nome, mas você pode repetir, foi sobre a ameaça, né, dos suspeitos, já que a gente revela os nomes. A gente geralmente revela os nomes quando eles já são públicos, né, quando já está ali na fichinha do inquérito, a denúncia do Ministério Público, nos dados abertos do Tribunal de Justiça. E não, até o momento não sofremos nenhum tipo de ameaça. Naquelas pautas que o tráfico de drogas está incluído, a gente não consegue sequer falar com as pessoas, os familiares, as testemunhas, porque as pessoas realmente têm medo, né? Então, a gente visitou alguns locais onde ocorreram assassinatos, até um triplo homicídio, né? O bairro do Monte, em Olinda, um triplo homicídio, 3 mulheres foram mortas, teve uma que sobreviveu, está foragida não, né? Escondida, e a gente chegou lá, ninguém falou. Ninguém quis falar. Mas, não, até o momento, nenhum tipo de ameaça. A gente usa muito as redes sociais, até uma preocupação. O Facebook tem sido um grande aliado na localização de parentes, de amigos dessas pessoas. E teve um caso que foi uma das minhas mulheres, Eusa, que ela tinha ligação direta com o tráfico. E eu tive receio. Eu fui procurar parentes dela no Facebook, na minha conta pessoal. Daqui a pouco deu um bug lá. Meu Deus, será que me acharam? Deu uma doideira na minha cabeça. Será que me acharam? Que loucura. Aí eu, não, calma, só estou procurando alguém, porque realmente o caso dela era bem pesado. Eu tive um certo receio, mas foi paranoia da minha cabeça, nada além disso, assim, nenhuma ameaça formal. E aí, já emendando com o caso de Tainá, né, de Curitiba, que ela perguntou de separar o pessoal do profissional. Separa, eu acho que meio como você falou, foi você, na hora de escrever, de apurar, você respira fundo e agora eu sou Juliana, jornalista, por favor. Mas em casa, cansei de chorar. Na redação, meu Deus, essas mulheres, que violência. Porque dói, machuca. São seres humanos, gente como a gente. Podia ser eu. Se eu me relacionasse com um cara que achasse que era dono do meu corpo. Né? São histórias que fazem parte do nosso cotidiano. E a gente tem que tragar mesmo isso. Assim, e botar de alguma forma, chora, bota para fora. Eu comecei a tocar violão, para aliviar a mente, né? Porque eu realmente estava preocupada. Chegou uma hora, eu parei no hospital com um ataque de pânicozinho assim. Nunca tinha tido na vida. Eu disse, Ciara, alguma coisa está errada. Essas histórias estão mexendo. Aí comecei a aula de violão, estou mais tranquila, né? Agora é meu lazer, separar momentos para a gente, porque as histórias realmente são muito pesadas. Mas a gente tem que realmente consumir isso e trazer, de certa forma, essa indignação para o papel, para a gente mostrar, ou para o site, para a rádio, para a TV, para onde for. E a outra pergunta, porque eu acho que tu complementa também, é sobre a naturalização da violência, né? Não acho que é apenas nos casos de feminicídio, não. Eu acho que é geral, principalmente no interior. Eu falo de Pernambuco, isso é muito comum. É um fenômeno novo, né, que a gente, não é nem tão novo assim, mas das redes sociais, do acesso à tecnologia. As pessoas têm um celular que filma divinamente, mas não tem educação, não teve educação para como usar esse celular, né? É um equipamento usado para uma coisa que não é para o bem. A pessoa podia ter pego o celular e ter salvo o Ivonete, em São Joaquim do Monte. O cara deu 45 facadas. Tinha tempo demais de alguém fazer alguma coisa, chamar a polícia. Qualquer coisa, gritar. Sim, o agressor ele foi morto a pedradas pela população depois que matou ela. Por que não fizeram antes? Eu não queria violência, não, tá? Mas, assim, essa letargia. As pessoas pegam o celular, não ligam para a polícia, mas filma e posta nas redes.
que está acontecendo? Mas isso é um fenômeno mundial, não é um privilégio nosso. Eu acho que a gente pode passar para novas perguntas, né? Eu reafirmo muito o que as meninas disseram. E para você que é de Curitiba, faz parte e é bom. Tem um lado que consome a gente, mas é também o que move. Então, eu não acredito mesmo em objetividade. O jornalista que não vive a pauta, que não sofre com ela, que não, claro, você não pode ser consumido, né? Porque você tem que ter a meta de levar aquele produto. Mas se você não viver isso, você não vai conseguir. Aquilo tem que estar dentro de você. Então, faz parte, vai acontecer sempre. E não vai acontecer só quando estiver contando a história de mulheres. Eu já viajei para contar a história da fome pelo Nordeste. E aquilo me desabou. E todas as vezes que eu mergulho em alguma coisa, aquilo vai mexer comigo e, como você disse, vai ser transformado. A gente é transformado pelo que a gente vê e escreve. Eu sempre acredito que a gente é o ponto de intersecção entre o leitor e aquele local. E a gente chega, às vezes, de uma certa forma invasiva. Quando você está rodando numa estrada, né, às vezes a gente passa um mês viajando, a gente chega na casa das pessoas. E eu tento me convencer que aquele entrar e sair de portas é para uma coisa importante. Mas não tem como não se sentir tocado, e é fundamental que seja tocado, porque é isso que vai fazer daquele trabalho algo realmente, a seus olhos, relevante. Eu ia propor, só pela questão do tempo, a gente já passou 10 minutos, de fazer uma última rodada agora, de repente 4, 5 perguntas, e aí quem não conseguir fazer a pergunta, conversar com vocês, assim que a gente liberar o espaço aqui na frente, ali na porta, enfim. Oi, aqui. Meu nome é Mirella, eu sou repórter do UOL, parceiro. Queria que vocês contassem um pouco como foi o processo dentro do veículo para apresentar esse projeto, para convencer os chefes de que era importante. A gente trabalha ainda as redações, as chefias geralmente são homens, não sei se é o caso, e nem sempre os assuntos femininos causam alguma comoção com as chefias. Com quantas pessoas vocês começaram? Como foi para convencer de que era importante esse projeto? Se vocês estão totalmente dedicadas a isso? Quantas pessoas são? Enfim, um pouco dos bastidores desse projeto dentro do jornal. Mirella. Oi, meu nome é Carla. Eu sou da UFSC de Florianópolis. E a gente agora terminou a disciplina de ética, né? Então a gente questiona muito expor ou não expor as pessoas, como agir, assim, como tratá-las, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho como foi esse processo de vocês de expor ou não o nome das mulheres, né? Porque está ali na página, aquelas imagens que são desenhos, né? Como foi essa decisão entre vocês, assim? Essa pergunta. Obrigada. Bom dia, meu nome é Débora, eu sou coordenadora de comunicação da Secretaria de Segurança Pública do meu estado, Mato Grosso, e eu estava ouvindo, especialmente vocês do Jornal do Comércio, e toda a comunicação da segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Politec, a Polícia Técnica, é chefiada por mulheres jornalistas. E, quando eu vim para cá, um dos cursos era justamente para a gente trazer como que nós podemos contribuir para a divulgação, para o combate à questão do feminicídio. Estatisticamente, Mato Grosso é um dos estados que não coloca o feminicídio no estado, porque a gente coloca, a Polícia Civil, ela coloca só assassinato de mulheres. Eles ainda... Só na região metropolitana, a Delegacia de Homicídios faz essa distinção de que a mulher ela é morta, que ela foi morta por feminicídio, ou se foi uma rixa, ou se foi droga. E 38 mulheres foram assassinadas até maio, no estado de Mato Grosso. E 70% realmente foi só feminicídio. O pessoal da estatística fez... 70%? 70% morreu porque era mulher. Morreu porque um homem matou, porque ela não queria separar, enfim... Mas foi um trabalho diferenciado que a estatística analisou BO por BO. Não foi a Polícia Civil que colocou, foi lá.
E aí a gente está tentando estabelecer, praticamente obrigar os delegados a colocar feminicídio em todos os casos em que há isso. E o que eu gostaria de saber, você estava comentando sobre a questão dos números serem dados todo dia, no dia 15, né? Que é o dia que a Polícia Civil, em todo o Brasil, ela tem um sistema chamado Cinesp, que é o que vai para o Ministério da Justiça, que eles detalham, né? Que eles um caso que poderia ser de uma tentativa virou um homicídio, que é o dia que eles colocam. Eu queria saber o seguinte: divulgar o nome das vítimas para não só o número frio, divulgar o nome das vítimas. E agora o BO de Mato Grosso mudou, agora nós estamos colocando também quem matou, qual que é o vínculo da vítima com o agressor. É pai, é marido, é namorado? O que é, para poder facilitar. Eu queria saber o seguinte: que forma que os órgãos oficiais, né, tanto para vocês também, na apuração, vocês precisaram dos órgãos oficiais também, como que os órgãos oficiais podem ajudar a melhorar com que os dados do feminicídio, os números, não sejam só números frios, até na pauta factual, de que forma a Polícia Militar, a Polícia Civil, as Secretarias de Segurança, elas podem contribuir para que a gente comece a ser mais... os colegas da redação possam ter mais umas matérias mais humanizadas, como vocês têm feito. Como que a gente pode ajudar? Mais alguém? Olá, meu nome é Alice. Eu gostaria de perguntar como que vocês fazem para, meio que em contrapartida do que acontece em grande parte do jornalismo. Porque você não vê no jornalismo de grandes meios, digamos assim, matérias humanizadas. É sempre culpa da vítima, independente quão absurdo o caso seja. Por exemplo, aquela menina no Rio de Janeiro que foi estuprada por 30. Ela foi estuprada assim, mas antes ela estava num baile funk. Então, sempre tem essa história. Aconteceu isso, mas é porque a pessoa já estava se envolvendo em alguma coisa errada. Como é que vocês fazem isso para lutar contra esse jornalismo que não é nada humanizado, só culpabiliza a vítima ainda mais? Oi, eu sou o Gino, sou repórter da Zero Hora, em Porto Alegre. Eu queria ver com vocês no Jornal do Comércio como é que vocês fizeram, porque são 110 casos. É um trabalho praticamente absurdo para lidar com isso, porque são vários casos. Como é que foi esse acompanhamento? Tu até explicou antes que tem 24 pessoas... 29 que participam. Como é que foi agregar essas pessoas para participar do projeto? Porque eu trabalho na editoria de segurança lá da Zero Hora. É uma equipe pequena de repórteres, mas a gente conta com a rádio, também tem a agência RBS. Mas eu fico pensando como é que foi para agregar essas pessoas para participar desse projeto, porque provavelmente são de editorias diferentes ou de veículos diferentes. Só isso mesmo. Acho que a gente pode passar para as respostas. Eu queria fazer uma pergunta rápida também. Os dois casos, as duas reportagens foram um trabalho extenso, aprofundado. O projeto de vocês ainda é 1 ano aí, né? Mas vocês falam dessa transformação, de desfazer esses estereótipos, enfim, de adotar essa lente mesmo, né, da desnaturalização. Também, como é que isso pode ser para a matéria do dia a dia, para o jornalista que está ali trabalhando mais no hard news? Como é que vocês veem, que lente é essa e como é que ela pode transformar também esse trabalho mais rápido e as duas coisas se complementarem? A gente pode começar de trás para frente, né? Já para essa questão da sensibilização das pautas no dia a dia. É um trabalho diário. A gente não pode, a gente faz hoje, faz amanhã e depois de amanhã, tem que ser um processo. Realmente, o hard news ele é muito difícil, porque é meio que engolido com a falta de tempo e com as redes sociais, né? Vem imprimindo uma velocidade muito grande. E, às vezes, o delegado passa uma informação e você acredita naquela informação porque, afinal de contas,
é uma informação oficial, é um delegado, né, que está passando a informação, mas ele sequer apurou direito, ele não sabe, então você tem que aprofundar a forma como tratar. A gente, por exemplo, vez ou outra, pega um texto que diz foi morta o crime, a motivação foi passional, foi ciúme. Então, a gente vai lá com muita atenção e carinho e diz, não está se usando mais isso. Nesse caso, é feminicídio, existe uma palavra, existe um termo, existe um valor. A gente tem que falar mais essa palavra mais vezes e mais e mais. Aos poucos, a coletiva, que hoje são 29 mulheres, a gente já faz um trabalho de sensibilização com elas, com a gente mesmo. Né? A gente está fora disso, não. De vez em quando, a gente dá uma escorregadinha. Afinal de contas, é uma questão cultural. Estamos inseridos também nisso. A gente não é um extraterrestre. Né? Estamos juntos nessa mesmo. Então, aos poucos, essas mulheres elas também estão trazendo para as suas realidades, porque aí eu já respondo o Gino também, do Zero Hora, são mulheres de veículos diferentes. Né? 29 mulheres, tem gente da rádio, tem gente da TV, tem gente do portal, do jornal impresso, e do Superdesk. Hard do hard. E para a gente conseguir essa unidade, a gente tem um grupo de WhatsApp, né? A gente se reúne regularmente. Foi. Muito felizes. A gente queria que todas estivessem aqui, na verdade, porque todas representam, né, isso. Então, é um trabalho. E tem esse objetivo também de, no final, a gente fazer um manual. Né? A gente tem essa consciência, a gente não vai desistir disso. Estamos aí já chegando à metade do projeto, né, 6 meses de apuração, mas a gente quer fazer um manual para espalhar essas boas práticas. O que a gente está vivenciando aqui, os acertos e os erros, os aprendizados, a gente quer transformar isso num documento e espalhar, a princípio, no sistema. A gente tem essa vantagem de trabalhar no sistema de comunicação, que favorece bastante. E espalhar mesmo, assim, abrir também. Gente, está aqui. Vamos falar de gênero, você é jornalista, está aqui. Nossa experiência é essa. Seguir ou não, cabe a cada um. Né? E como distribuir com a equipe, a gente tenta, no início, como precisou de uma força-tarefa, porque a gente acumulou 3 meses, né? A gente não foi em janeiro que começamos, a gente começou em abril com os 3 primeiros meses. Então, a gente teve que voltar para apurar coisas que já tinham passado. É muito mais fácil, quando o crime acontece hoje, você consegue o contato do delegado, consegue da fonte, do pai, da mãe, consegue aprofundar. Mas quando foi da semana passada, do mês passado, parece que se perde, né? Vira nuvem. Então, a gente fez esse trabalho em esquema de mutirão. Foi quando nasceu a coletiva, né? Essa força. E revezamento. A gente faz um revezamento. Monitorar. Cada repórter. É tua vez. Eu fico meio que responsável por isso. Eu sou do chicote. Passa o chicote. É tua semana, vice, a partir de amanhã é você. E ela monitorou, está lá o caso, não está. A gente fica meio que coordenando mesmo isso, para que, no final do mês, todos os casos estejam lá. É isso. Deixa eu passar para tu, que tu complementa. A gente responde só mais umas perguntas para as meninas terminarem, que acho que é o horário. Vou tentar ser bem questão da cena do crime, as fotos. Gente, a gente discutiu muito isso. A gente vai dar o nome ou não vai dar o nome? A gente vai dar o rosto ou não vai dar o rosto? Eu defendi que a gente tinha que dar, porque, veja, não é Maria com aquele rosto, com aquela história, entende? Eu sei que é discutível, você está expondo a vítima. A gente leu um trabalho antes de vir para cá, que era alguém que escreveu para a gente, que defende que não é para dar nome de mulher assassinada, nem rosto, nem nada, é só do assassino. Acho que era da Espanha, a gente conversa muito sobre isso. E eu acho que você tem que acreditar numa coisa e defender. A gente defendeu o que era muito importante, porque é muito importante para a gente ver o rosto de Cláudia, é muito importante ver Gilda. Assim, essas pessoas, a gente fala delas de forma muito próxima, e é muito importante ver teu rosto aqui. Olhar para o teu olho, está entendendo? Então, acho que a gente desumaniza se a gente não mostrar. A estatística ela é muito importante, mas ela esconde muito. Aquelas pessoas têm vidas, têm histórias, e é sempre um limite muito difícil. A ética nunca é fácil, e que bom que não é.
porque a gente tem que estar sempre atento a ela. Então, são escolhas, né? Assim, estamos abertos, tem lá site de comentários, no final a gente vai passar o e-mail para vocês. Comentem, a gente quer sempre estar ouvindo, até porque a gente pode, sim, rever alguns pontos. Se a gente entender, nos chegar outras reflexões. Mas a gente defendeu, eu entendo que é muito importante, porque as pessoas, quando leem as histórias e veem o rosto, tal, a gente quer, inclusive, melhorar essa questão da imagem, dar algumas outras coisas que a gente tem recebido, e estamos vendo isso, mas eu acho que sim. E veja, gente, das 110, a absoluta maioria são da periferia. Essas mulheres não estariam no jornal, não dessa forma, com 40 linhas, 50 linhas, para contar a história delas. Elas vêm pela brutalidade. Sobre a naturalização da violência. É para tudo, para elas é mais ainda. Você perguntou do UOL a questão de como foi o processo de convencimento. A gente é raçudo, né? Laurindo diz que... ai, meu Deus, lá vem Ciara. Tipo... E eu digo, né, ele fala, lá vem Ciara. E eu digo, eu já tenho um não. Eu vou atrás de pelo menos um talvez. E é não desistir. A gente tinha o processo da Culpa Não É Delas, que foi extremamente positivo, que meio que virou uma campanha. A gente fez uma camisa que é super bonita, e as pessoas quiseram comprar a camisa, e a gente terminou baixando a logo, não foi, Ju? Um bando de mulher que não participou do projeto, querendo a camisa, pessoas de fora. Então, assim, eu acho que também tem uma coisa represada, sabe? A coisa da motivação de outras mulheres é porque a gente quer esse espaço. E a gente vai lá e força. A gente conseguiu. Porque a gente vai lá e pede e diz, olha, isso aqui é muito bacana, é importante. E a coisa ser coletiva também dá muita força. Porque quando uma está mais assim, a outra puxa. Quando as meninas estão demorando, tal, a gente vai com jeitinho, porque é realmente um coletivo. Então, eu acho que é muito difícil. Eu sou repórter especial há quase 20 anos. E eu já tive 6 meses para fazer uma matéria que hoje eu tenho que fazer em 1 mês. Mas eu não desisto de fazê-la. Entendeu? Eu acho que a gente... É aquela história. Tem um limão, eu vou fazer uma limonada. Eu só não vou deixar de fazer. Porque deixar de fazer é não existir. Né? Então, não há essa opção. Só complementar. Para ajudar no processo, é importantíssimo o planejamento. Você vai abordar a sua chefia, vá com as ideias organizadas. Vai fazer como? Quanto tempo? É importante você estar com isso documentado, não é, Ciara? Eu acho fundamental. Eu só vou passar para as meninas, porque eu acho que o horário está bem apertado, né? E a gente pode depois conversar mais. Assim, desculpe se a gente não conseguir responder tudo, mas como está bem em cima da hora, as meninas acho que poderiam finalizar com algumas outras questões. Acho que eu posso falar rapidamente sobre essa questão de como, que a Débora perguntou, sobre como trazer essa experiência do especial para o dia a dia. Acho que tem o macro e tem o micro. O macro é que a gente, ao desconstruir o nosso machismo no especial, essa desconstrução que a gente faz, ela fica para o nosso dia a dia. Então, todo o aprendizado que você faz na grande reportagem, depois ele permanece, porque, na verdade, é uma desconstrução nossa também. Então, a gente usa, nessa desconstrução, a gente usa o Manual de Jornalismo do Think Olga, que eu acho que vocês devem conhecer, se não conhecem, conheçam, ele é maravilhoso, a gente usa na revista Asmina. A gente toma cuidado com palavras, a gente ouve a nossa leitora, a gente não tem ombudsman, mas a nossa leitora é nossa ombudsman, então ela critica e a gente fala obrigada. E a nossa leitora, em geral, ela, ao contrário, por exemplo, acho que às vezes da leitora do UOL, porque a gente tem também algumas coisas republicadas no UOL, e é outra recepção. Então, a nossa leitora, ela critica com profundidade. Assim, é interessante. É um processo de aprendizado para a gente também. E a gente tem um cuidado muito grande com palavras. Então, não é prostituição infantil, é exploração sexual de criança. Se a gente vai usar o termo novinha, a gente vai explicar o termo novinha. Esse cuidado com palavra, ele parece banal, mas ele é essencial e ele é um aprendizado que às vezes vem do macro, porque no dia a dia você não tem tempo de pensar na palavra, mas ele fica para o dia a dia depois. Só falando rapidamente, respondendo a colega, em relação aos órgãos oficiais, o que eles poderiam melhorar. No caso da nossa matéria, a gente teve muito contato com a PRF, que tem um projeto Mapear, de
de ir até os pontos vulneráveis à exploração. Existe o Disque 100, que é o canal de denúncia, mas esse canal de denúncia ele engloba violência contra a mulher, abuso e casos de exploração sexual. Não existe uma separação, todos os casos estão juntos, isso é uma dificuldade até para identificar o que é cada coisa. E a outra dificuldade que foi muito falado também, inclusive pelo presidente da Comissão dos Direitos Humanos da PRF, é a falta de efetivo, falta de carros, às vezes até falta de gasolina, principalmente na crise, teve cortes enormes. Isso dificultou muito o trabalho deles para chegar até esses pontos vulneráveis. Tanto que o ponto que eu visitei, que era na BR-365, ele não constava no projeto Mapear. Foi um ponto que eu cheguei por meio de uma informação de um motorista que me falou, ali tem muito caso de exploração sexual de crianças e adolescentes, e não tinha na cartilha que eles desenvolvem, por exemplo. Então, seriam 2 pontos a melhorar dentro desse sistema. Gente, queria agradecer. Então, a gente pode conversar mais agora aqui na saída, no corredor, porque eu acho que ainda tinha outros debates. Agradecer a organização pelo convite, para o Instituto Patrícia Galvão estar aqui mediando essa mesa. Acho que em tempos de dificuldades é ótimo ouvir mulheres maravilhosas fazendo um jornalismo incrível e a gente pensar nessas dificuldades, mapear elas, mas ter também sempre as potências e as transformações na nossa cabeça, até para não adoecer, enfim, para ter esse autocuidado, né? Então, obrigada mesmo e até a próxima. 13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage.